Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, tá? E hoje eu quero trazer para vocês a parábola da botija quebrada. Ela fica lá em Jeremias 19, tá? Essa parábola, ela é uma ação profética onde o Senhor instrui Jeremias a comprar uma botija, né, levá-la ao vale de Inom e quebrá-la diante dos anciões. Simboliza o quê? Um julgamento iminente sobre Jerusalém e Judá, que se desviaram da presença de Deus, né, devido à sua idolatria, à sua profanação, do lugar de sacrifício de crianças como resultado. Então eles levantaram um altar que não era para Deus, que era para Baal, né? E como resultado o profeta declara que o povo será instruído. Seus corpos deixarão como alimento para animais, a cidade se tornará um lugar amaldiçoado de desolação, de horror, né, com as casas imundas, e que aquele lugar não chamará mais Enom, e sim o vale da morte, se eu não me engano. Então, a profecia e o símbolo, o ato simbólico de Jeremias comprar uma botija de oleiro e levá-la no vale chamado Tofete, que ficava no vale de Enom, né? Tem um significado, né? E tem um significado também de quebrar elas ali na presença daqueles líderes, simboliza a destruição irreparável de Jerusalém, né? Como o vaso não pode ser consertado, Jerusalém estava se recusando também a se voltar para Deus, a ser consertado, né? E o julgamento se dará porque o povo de Judá abandonou Deus, né? Queimou incenso a outros deuses, a deuses desconhecidos, que não eram conhecidos nem por eles, nem pelos pais dele, nem por reis, né? Encheu o lugar de sangue de inocente, chegando a queimar seus filhos em sacrifícios. Então tudo isso a gente vai ver em Jeremias 19, tá? Vamos ler comigo? Jeremias 19. Fala o seguinte, ó. Assim disse o Senhor: vai lá, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e alguns dos anciões do sacerdote. E sai do vale do filho de Enom, que está à entrada da porta do sol, que apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: ouvi a palavra do Senhor, rei de Judá e moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe os ouvidos, retinir-lhe-ão os ouvidos. Portanto, me deixaram e alienaram este lugar, nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue de inocente, porque edificaram os altos a Baal, para queimarem seus filhos no fogo dos holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem veio ao pensamento. Por isso, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais de Tofete, nem vale do filho de Enom, mas vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém nesse lugar, e farei cair a espada diante de seus inimigos pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pastos a aves do céu e aos animais da terra. E farei essa cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne dos filhos e a carne de suas filhas. Comerá uma carne do seu amigo no cerco e no aperto em que apertarão seus inimigos e os buscarão a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que lhe forem contigo, e dir-lhes-á: assim diz o Senhor dos exércitos, desse modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se,
e os enterrarão em Tofete, porque não haverá lugar para os enterrar. Assim farei esse lugar, diz o Senhor, os seus moradores, assim para pôr essa cidade como Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como esse lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimarão incenso a todo o exército do céu e oferecerão libertações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias a Tofete, onde tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs de pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Amém? Então, imagina só a cena. Deus pede a um profeta que reúnam alguns líderes da cidade e leva eles ao vale marcado pela morte, marcado pela vergonha, marcado pelo pecado, né? Ele pega esses líderes e leva até esse vale. Ali, naquele lugar escuro, Jeremias levanta um vaso diante de todo aquele povo e todos olham para Jeremias, né? E alguns olham para Jeremias com desprezo, outros olham com curiosidade. Então, de repente, pá, crac, o vaso cai no chão e se despedaça. O som do vaso, ele ecoa por aquele vale todo, né? E Deus diz: assim quebrarei esse povo, porque endureceram o seu coração. Meus irmãos, às vezes Deus precisa levar ao vale, ao lugar aonde as nossas escolhas nos conduziram, né? Para nos mostrar o que o pecado faz com o nosso coração. Ele quebra, o pecado destrói, o pecado rasga aquilo que Deus transformou com amor, né? Mas o capítulo não é apenas sobre o juízo de Deus, é sobre a advertência, né? Se Deus envia uma mensagem tão forte, é porque ele ainda tem um chamado na sua vida. Antes do vaso quebrar, Deus dá a chance de se voltar para o olheiro. Então tudo isso Deus faz, tá? Tudo isso Deus faz, Deus transforma, Deus revela, Deus manda, Deus envia profetas, Deus fala, tá? E aí eu vou dividir essa palavra para vocês em 3 pontos, né? Em 3 pontos, para a gente tentar entender, né? E Deus fala de tudo que vai acontecer naquelas terras por conta do coração endurecido daquele povo, por conta da profanação daquele lugar, né? Por conta daquele altar que foi levantado a Baal. Então aquelas terras, elas não servirão para mais nada, né? Ali virará um cemitério, né? E Deus vai permitir que os corpos virem pastos de animais que voam, de animais que andam, né? Tudo isso por conta do coração endurecido daquele povo, né? Se naquela cena do vaso quebrando é tão impactante, precisamos entender algo a mais, né? Algo mais profundo. Antes do vaso ser quebrado, Deus falou. Deus enviou o profeta. Antes de Deus disciplinar, veio o aviso. Antes do juízo de Deus, veio a palavra, né? Antes da queda do vaso, veio o chamado, tá? E aí é exatamente aí que Jeremias 19 começa. Ele não começa lá no vaso no chão, ele não começa quebrando o vaso, tá? Ele começa com um chamado. Ele começa, Jeremias no capítulo 19, ele começa com um chamado. Lembra que Deus falou assim: olha, reúnam alguns líderes anciões e vai até a terra de Enom, né? Deus está enviando um chamado, tá colocando uma mensagem, insistindo mais uma vez para que o povo ouvisse a mensagem que ele estava mandando, né?
Por isso, antes de olharmos para o juízo, nós precisamos olhar para a graça, porque Deus é misericordioso, né? Antes dele fazer o juízo, ele primeiro nos dá a graça, nos dá a possibilidade. Antes de falarmos sobre o vaso quebrado, precisamos falar da voz de Deus, da voz que te chama, né? Da voz que te adverte, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí vem o segundo ponto. Se Deus fala, se Deus chama, se Deus envia a palavra, então por que aquele povo não ouviu? É o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Por que aquele povo não ouviu? E a resposta, ela tá clara. Ela tá clara aqui, ó, na palavra. Em Jeremias 19, ela tá muito clara. Não faltou a voz, não faltou o aviso, não faltou o profeta, porque tudo isso Deus enviou. O que faltou foi um coração obediente. Antes do povo ser quebrado, ele já estava endurecido, tá? Antes do juízo chegar, o pecado ele já tinha deformado tudo aquilo que Deus transformou. Tudo aquilo que era para ser bom, o pecado já tinha transformado, né? E aí, o pecado ele não apenas afasta, o pecado ele endurece, ele deforma, ele transforma um vaso rígido, mas bem frágil. Tudo isso o pecado faz. Então esse aí é o segundo ponto, né? O que o pecado faz quando você endurece, quando você não ouve, né? Então tudo isso. O que era para ser bom ficou ruim. O que era perfeito ficou imperfeito por conta do pecado. E o pecado, ao contrário do que muita gente pensa, ele nunca começa grande. Às vezes é um pecadinho de estimação, aquele pecadinho que você se recusa em largar, que você alimenta todo dia, que fala, esse pecadinho não tem problema. Tem. Ele te endurece. Ele transforma o que era para ser bom em ruim. Entendeu? Então largue, meu irmão, seu pecadinho de estimação. Esteja inclinado a ouvir a voz do profeta, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o chamado, a ouvir as mensagens que Deus te envia antes do juízo, tá? Quando olhamos para o que o pecado fez em Judá, né, o abandono, a idolatria, o sangue inocente, o altar levantado a Baal, né? Percebemos que o coração daquele povo já estava deformado, né? Mas o capítulo ele não termina apenas mostrando o que o pecado faz dentro do coração. Ele mostra também que o pecado produz consequências, tá? Não existe pecadinho, não existe pecamédio, não existe pecadão. É pecado. E ele produz consequências, né? E as consequências produzidas naquele povo foi o quê? A maldição daquelas terras. Que aquela terra seria amaldiçoada, que as casas que estavam ali naquela terra estariam imundas, né? Então produz consequências, porque o pecado não apenas endurece, ele quebra. Ele não apenas deforma um vaso, ele despedaça, tá? E é exatamente isso que Deus manda Jeremias mostrar de uma forma assim dramática, quando quebra o vaso diante daqueles líderes. É isso que Deus quer mostrar para vocês. É isso que Deus quer mostrar na parábola daquele vaso. Por isso, agora a gente entra no terceiro ponto da mensagem. O vaso quebrado, né? Porque até então a gente falou da ordem que Deus deu ao profeta, da mensagem, da consequência dos pecados, né? Então assim, primeiro Deus enviou a palavra, Deus enviou a mensagem, foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o que o pecado causa, né? E agora nós vamos entrar no terceiro ponto, o vaso quebrado, né? O vaso quebrado, ele revela o quê? O juízo inevitável para quem insiste em resistir à voz de Deus, porque Deus enviou
a mensagem, Deus enviou, Deus falou assim, olha, reconheçam, escutem a minha voz, me reconheçam, deixa eu moldar vocês enquanto estão maleáveis, né? Jeremias mostrou pra gente uma cena dura, um vaso de barro quebrado diante do povo, que simbolizava o juízo, que vinha por causa do quê? Do pecado, né? Mas a mensagem, ela não termina na tragédia, ela termina no chamado, ela termina na escolha, né? Aí vem a pergunta, nós ouvimos a voz de Deus, né? Antes que o vaso seja quebrado, Deus, ele fala, tá? Deus, ele chama, Deus, ele adverte, tudo isso antes do vaso ser quebrado, Deus insiste, sabe? Antes do vaso ser quebrado, a graça, ela chega, antes do juízo, antes do veredito do juiz, a graça chega primeiro. Primeiro ele manda te falar, primeiro ele te adverte, sabe? Primeiro ele tenta te moldar, né? E aí reconhecemos que o pecado endurece, a gente tem esse reconhecimento. O coração endurecido, a vida desviada, os valores trocados, tudo isso é uma deformação do que Deus criou, né? Tudo isso aí é uma forma de deformação do que Deus criou. Se não olharmos, nós seremos quebrados, como aquele vaso de Jeremias. Se a gente não estiver atento, nós seremos quebrados, tá? O vaso ainda pode ser restaurado, sim. Ele pode, enquanto ele está nas mãos do oleiro. Deus, ele quer moldar, ele quer reformar, ele quer te renovar. Mas ele faz isso enquanto está na mão dele. O oleiro é Deus, né? Enquanto você como vaso está nas mãos do oleiro, ele pode fazer tudo isso. E ele faz. Ele molda, ele refaz, ele renova, tá? E portanto é grande a pergunta que Jeremias nos deixa hoje, é a seguinte: você vai ouvir ou você vai esperar quebrar? Você vai ouvir ou você vai esperar quebrar? O que não esperamos, o som do vaso estilhado. Desculpa, que não esperamos, a gente não vem a esperar ouvir. É isso que eu quero passar para vocês, que a gente não vem a esperar a ouvir o som do vaso quebrando. Nós não precisamos esperar ecoar o som do vaso quebrando, né? Para que nós possamos nos arrepender, para que a gente não precise voltar a Deus, não precise ser quebrado, entendeu? Que nós estejamos atentos a ouvir o chamado de Deus, a ouvir a proposta de Deus, a ouvir o que o oleiro quer antes de sermos quebrados, né? Por quê? Porque Deus quer que nós entregamos a nossa vida, os nossos corações, as nossas escolhas nas mãos dos oleiros, que Ele ainda pode restaurar. Que sejamos vasos perfeitos, que você possa ser moldado enquanto o seu barro está fresco, tá? Por quê? Porque Deus, ele te molda. Se você, mesmo que você esteja rígido e você tome a decisão, Senhor, olha, eu coloco a minha vida em tuas mãos, ele vai te refazer. Nem que para isso ele tenha que te levar ao pó para te fazer novo. Por quê? Porque ele não quer vaso remendado, ele não quer vaso defeituoso, tá? Então, o vaso, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser perfeito. Por isso, volte-se para ele hoje, para que você não precise ser quebrado, para que a sua terra seja fértil, para que a sua terra não seja amaldiçoada, para que a sua casa não seja imunda, conforme fala a palavra. Entendeu? Que você levante um altar na sua casa voltado para Deus, né? Voltado para Deus. Que o oleiro seja o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas escolhas,
né? Porque a voz dele te chama. Ela te chama. E que você esteja atento a ouvir, né? E que você esteja com o seu coração atento a obedecer, né? Que você não esteja endurecido, que você não precise ser quebrado para ser refeito, para que você não precise ser levado ao pó para ser refeito, né? Então ore hoje pedindo perdão pelos seus pecados, perdão pelo pecado que te deforma a tua vida, que deforma a tua casa, né? Que deforma o teu vaso, né? Se coloque à disposição do Senhor para que Ele possa te moldar, para que você possa ser um vaso perfeito nas mãos de Deus. Se coloque hoje nessa disposição, coloque na presença de Deus, sabe? Todos os pecados que te seguraram, que te endureceram. Coloque na presença de Deus as idolatrias que você cometeu, né? As escolhas que você teve que te distanciaram da presença de Deus, que distanciaram da vontade de Deus. Coloque hoje na presença do Senhor, né? E que nós possamos ser vasos perfeitos na mão de Deus. Não queremos ser vasos quebrados, não queremos ser vasos remendados, não queremos ser vasos defeituosos, né? Queremos ser vasos moldáveis, né? Nas mãos de Deus, pronto para refletir a glória de Deus, né? Para isso nós precisamos o quê? Ouvir a voz de Deus. Nós precisamos não apenas ser vasos perfeitos, nós precisamos ser vasos cheios, transbordantes, né? E que a verdade de Deus possa vir refletir na nossa vida, né? Que possamos refletir a imagem de Deus, que possamos estar sempre na presença de Deus, para que Deus nos permita essa intimidade com Ele, sabe? Nós devemos orar para que Deus nos dê cada dia mais coragem para poder mudar, sabedoria para poder discernir, entendeu? E fé para poder confiar, tá, sabe? Porque mesmo diante de tantas falhas que nós temos, nós somos moldáveis, nós somos restauráveis, sim, se nós ouvirmos a voz de Deus. Porque antes do julgamento vem a graça. Deus, Ele te chama antes de te julgar. Deus, Ele te manda a palavra antes de te julgar, né? E que possamos entregar as nossas vidas a Deus, para que possamos ser caminhos, que possamos ser meios, que possamos levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir, entendeu? Que possamos levar o vaso, né? As cidades que estão amaldiçoadas, para que o povo possam ver como que está o coração deles, possam avaliar como está esse coração, né? Então a palavra hoje que eu quero deixar com vocês é isso, que sejamos sempre direção, né? E acima de tudo, que tenhamos a direção de Deus, que estejamos inclinados a ouvir o que Deus fala, sabe? Que sejamos vasos perfeitos na mão de Deus. Então é isso que eu quero deixar hoje com vocês, tá? Eu gostaria que vocês refletissem nessa palavra, e que ela pudesse falar ao coração de cada um de vocês, tá? E que ela pudesse vir a revelar o coração de cada um de vocês, tá? Por quê? Porque lá em Jeremias 19, Deus chama para 3 decisões: ouvir a voz de Deus enquanto Ele fala, abandonar todo o pecado, todo, pecadinho, pecamédio, pecadão, todo o pecado, abandonar ele. Por quê? Porque o pecado endurece e afasta, e voltar-se ao oleiro antes que seu vaso seja quebrado, antes que o julgamento chegue até você. E é isso que eu gostaria que vocês refletissem, hoje, tá? E que vocês pudessem trabalhar
com os ouvidos inclinados e que seu coração seja maleável, seja barro maleável, para que você seja um vaso moldável, tá? Então é isso. Que Deus abençoe sempre vocês.